Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo número 3. Vamos ler até o verso 10. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estar na tua casa, com o privilégio de ouvir a tua voz nesse lugar, que é aquilo que nós muito queremos essa manhã. Nós não estamos interessados em ouvir os homens com suas doutrinas, com suas filosofias, mas sim a palavra que procede do Senhor, palavra de Deus para o nosso coração. Esta queremos ouvir e esta te pedimos em oração, que o Senhor ministre ao nosso coração, quebrando todas as barreiras de entendimento, as distrações, que o Senhor fale conosco e nós possamos ouvir a tua voz. Para isso também coloco a minha vida diante do Senhor, pedindo graça, pedindo misericórdia e unção do teu Espírito, poder do Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a tua palavra e ela então neste poder chegue aos nossos corações. É a oração que faço com meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, esse texto narra o momento em que Moisés é chamado por Deus para a obra que ele iria realizar, que ficou marcada na sua vida e também na vida do povo de Deus. Deus chamou Moisés para uma grande obra, libertar o povo da opressão. Quem faria isso era Deus, mas ele usaria um homem como instrumento, como Deus faz ao longo da história. Deus faz todas as coisas, mas ele usa a nossa vida como instrumentos em suas mãos. Não que ele precise de nós para realizar. Se eu não quiser, ele fará através de outro. O importante é que ele fará, mas certamente ele me chama para realizar a sua obra e fazer a sua vontade. E esse texto me leva a uma reflexão. Quantos de nós aqui sentimos uma chamada de Deus para alguma obra, para algum privilégio que Deus nos dá, não é? Se você é chamado por Deus para alguma coisa, isso é um privilégio de Deus na sua vida. Ele está te comissionando. Não é que ele precise de você ou de mim, mas ele está me dando uma oportunidade de ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus para participar do plano de Deus, que não será frustrado, nem pela minha desistência ou pela minha resistência, porque Ele fará de qualquer forma, mas é um privilégio. Então eu queria que você refletisse sobre isso essa manhã. Você sente Deus te chamando para alguma coisa?
qualquer coisa, talvez não algo tão grandioso quanto libertar um povo do Egito, mas talvez para libertar uma pessoa, através de uma pregação pessoal, de um compartilhamento do Evangelho. Deus pode estar te chamando para falar com alguém, é um chamado de Deus, é uma obra. Se não for você, será outro, mas é um privilégio que nós temos de sermos então cogitados por Deus para este plano. E quantos planos Deus tem para as nossas vidas, irmãos? Já falei aqui outro dia, né? É verdade essa frase batida que muitas vezes nós declaramos: Deus tem um plano na sua vida, porque tudo que Deus faz é planejado, não é de improviso, não é de qualquer jeito, há um plano de Deus para cada um de nós. Mas a pergunta que fica: eu quero me submeter a esse plano? E quando os meus planos, eu também tenho planos, você tem? Nós temos planos, né? E quando os meus planos não estão de acordo com os planos de Deus, como é que fica essa situação? Eu planejei uma coisa, eu planejei um futuro, eu planejei um destino, e Deus vem de repente e me dá outra coisa completamente diferente, que não estava nos meus planos. Como é que fica nesta situação? Eu creio que nós temos que aprender a participar dos planos de Deus ou resistir a eles. E essa não é a melhor opção. A melhor opção é ajustar os meus planos aos planos de Deus. Certamente essa é a melhor opção. E veja, na vida de Moisés a gente identifica que Deus tinha um propósito na vida dele desde o início. Veja, não é à toa que a Bíblia narra lá no livro de Gênesis como foi a vida de Moisés quando bebê. A sua vida, o seu nascimento, a sua sobrevivência, ela é por si só um milagre de Deus. Você conhece a história de Moisés? Como é que ele sobreviveu, não é? Como é que ele vai ser criado na casa do faraó? Como é que ele vai ter o privilégio de ter uma casa? Ao invés de ser um menor abandonado, ele é um menor acolhido na casa do homem mais importante do Egito, na casa mais rica, não é? Tendo acesso à melhor educação, tendo acesso a tudo do bom e do melhor. Quem proporcionou isso a Moisés? Foi Deus. Estava nos planos de Deus desde o seu nascimento, como diz Davi, ainda antes do seu nascimento. Eu creio nisso. A minha vida, a sua vida estava no plano de Deus ainda antes da gente ser gerado. Então há um propósito em tudo aquilo que Deus faz, e o propósito na vida de Moisés vem desde o início. Mas a vida o levou para um caminho diferente, até que a chamada se realizou no capítulo 3 de Êxodo, que nós lemos aqui. Então, por circunstâncias adversas, Moisés vai parar em Midian, né, onde a Bíblia diz que ele está nesse contexto do capítulo 3 de Êxodo. E ali ele se casa e vai apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro, aqui mencionado. Ele está exatamente trabalhando para o seu sogro, apacentando as ovelhas, quando o Senhor então se encontra com ele e o chama para esta missão que seria libertar o povo do Egito. Então, ele é chamado no momento em que a vida está estabilizada, está tudo tranquilo. Ele já casou, né? Ele já tem ali um sogro, uma família, ele tem um trabalho, ele tem tudo bem definido, não há nenhuma necessidade, ele não está passando fome, ele não está desesperado, ele não tem como alguém que não tem outra opção, não, ele está com a vida numa boa. Mas é nesse contexto de estar com a vida numa boa, tranquila e segura, que Deus vai tirá-lo do seu conforto. Porque veja, o que o Senhor está propondo a ele? Versículo 10: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ora, eu estou aqui muito bem tranquilo no meu trabalho, na minha vidazinha, no meu cotidiano, tudo está tranquilo, tudo está dando certo. Agora Deus vai me levar lá para o Egito novamente, para eu encarar Faraó, que não é aquele Faraó que me criou, é outro, né, que eu vou ter que encará-lo e que eu vou ter que perturbar aquilo ali de alguma forma. Está tudo em paz, para que eu preciso agora me envolver com isso? Então, certamente aqui há um exemplo de que o plano de Deus era diferente do plano de Moisés.
O plano de Deus era que ele fosse o instrumento para libertar o povo, porque Deus também diz aqui que ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o lamento daquela nação e ele providenciou a solução, só que a solução era através de Moisés. E o plano de Moisés? O plano de Moisés era terminar seus dias lá com seu sogro, apacentando as ovelhas, né? Até a sua aposentadoria, descansar, deitar numa rede, deixar os filhos trabalhar agora. Esse era o plano de Moisés, né, irmãos? O plano dele é esse, mas Deus tem outro plano para ele. E aí, qual é a nossa reação diante dos planos de Deus? Essa é a questão para a nossa reflexão nesta manhã. Às vezes está tudo bem, às vezes a vida está tranquila e Deus me chama para uma agitação. Deus me chama para um problema, né? Mas eu serei parte da solução de Deus. Havia um problema, o povo escravizado, mas Moisés era parte da solução. Isso estava no plano de Deus, mas certamente não estava no plano de Moisés. E aí nós paramos de ler no verso 10 e vamos ler agora um pouquinho adiante. Começam agora as desculpas de Moisés. Quando Deus me fala alguma coisa que não me agrada, eu não vou dizer de cara, não gostei disso. Eu vou dar uma desculpa, né? Como normalmente a gente faz, eu já falei algumas vezes aqui em pregações, que a gente não consegue viver com culpa. A culpa é um sentimento muito pesado para o ser humano. Então, nós não conseguimos viver com culpa, por isso a gente vive inventando desculpa. Porque a desculpa é uma tentativa de tirar de mim o peso da culpa, da admissão da má intenção, da admissão do pecado, da admissão do erro. Então, ao invés de admitir isso, tornaria mais pesado ainda para mim, eu dou uma desculpa, que é uma justificativa para que a minha culpa fique um pouco mais suave, mais leve. E é isso que Moisés vai passar a fazer. E aí, a palavra serve para reflexão. Eu pergunto agora para mim e para você, será que nós também temos dado algumas desculpas para Deus, para não fazermos o que Ele deseja que a gente faça, para não seguirmos nos seus planos e mantermos os nossos planos? Essa é a grande questão que esse texto vai nos ajudar a entender. Primeira desculpa de Moisés, versículo 11. Deus disse no 10, vem agora. Percebeu o chamado? Olha, um dia você vai, não, Deus fala assim, vem agora. Agora é agora. É como Deus diz a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e eu vou te levar para outro lugar. Não é um dia, é agora. Você tem que tomar uma decisão agora. E aí a resposta de Moisés, verso 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Veja, a primeira desculpa que ele dá é essa que parece muito nobre. Ele mesmo se desqualifica. Ele diz assim, eu não sou competente para isso, eu não sou qualificado para isso. É o que a gente chama de falsa modéstia, né, irmãos? Muitas vezes a gente usa dessa falsa modéstia para escapar de uma situação que a gente precisa assumir. Mas aí eu uso a falsa modéstia, não, quem sou eu? Tem gente melhor do que eu para isso, né? Tem gente mais qualificada, tem gente mais preparada, quem sou eu para fazer isso? Será que é essa a desculpa que nós estamos dando? Essa é uma pergunta que só individualmente cada um aqui pode responder. Será que é essa desculpa que você está dando para não fazer aquilo que Deus quer que você faça e que você sabe que Ele quer que você faça, mas você diz, não, envia outro, não é? Envia outro. Em vez de dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, eu digo, não, envia outro porque eu não sou capaz. Eu não me sinto qualificado à altura do propósito, do plano do Senhor. Ou seja, quando eu digo isso, é como se eu estivesse dizendo assim, eu acho que o Senhor errou. O Senhor não viu que eu não sirvo. Eu enxergo melhor do que o Senhor. Eu me vejo de uma forma diferente. O Senhor está me vendo errado. Ou seja, eu estou dizendo a Deus que Ele errou. Deus não depende da minha capacidade. É a primeira coisa que eu tenho que aprender. Então eu não posso usar as minhas capacidades
como desculpa para aquilo que eu não quero fazer. Porque quando Deus me chama, é óbvio, Ele me capacita. Quando Deus me dá a missão, Ele me dá a condição de realizá-la. Deus nunca me pede algo impossível, porque o impossível, Ele sabe, cabe a Ele. Então, qualquer coisa que Deus me der como missão, é possível de ser realizada, porque Ele estará ao meu lado para que isso aconteça. Ele estará realizando através de mim. E Moisés está mentindo. Por quê? Se ele não é qualificado, quem mais seria? O cara que foi criado, como eu disse, na casa do faraó, que teve tudo do bom e do melhor, como a gente diz hoje, criado a leite e biscoito e Nescau, né, irmão? Moisés foi criado com tudo, educação a melhor, livros, ciência. Como é que ele vai ser? Se ele não é capacitado, quem mais é? Né? Se ele não tem capacidade, quem mais tem então? Porque é mentira o que ele está dizendo, é uma desculpa mentirosa, porque ele foi criado como um príncipe na casa de Faraó. E quem melhor do que ele para fazer isso? Então, é uma desculpa completamente esfarrapada. Como podia dizer ele, quem sou eu? Olha, você é Moisés, que foi criado como príncipe na casa de Faraó, em que eu investi na sua vida desde a sua infância, em que eu te salvei de ser morto. Você é Moisés, que eu livrei, que eu cuidei, que eu alimentei, que eu ensinei, que eu dei tudo do bom e do melhor. Como é que você vem agora para mim dizer quem sou eu? Não tem cabimento essa desculpa, não é? Então, a primeira dica, não vamos usar dessa falsa modéstia para fugir às nossas responsabilidades, para fugir do chamado que Deus tem para a nossa vida. Porque além de nos capacitar, Deus ainda nos acompanha. E é o que Deus diz a Moisés no verso 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus diz, eu estarei com você. Então, além de capacitar, eu tenho a garantia de que se Deus me mandou fazer algo, Ele vai me ajudar a fazer. Porque Ele não depende da minha força nem da minha capacidade. Eu é que dependo completamente dEle. E se Ele me chamou, Ele me capacita, Ele me ajuda e Ele está comigo para que isto seja realizado. Essa é a primeira desculpa esfarrapada de Moisés. Não satisfeito com isso, nem com a resposta de Deus, ele vai dar a segunda desculpa, versículo 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele agora faz uma indagação, não é? Quando eu for, eu vou dizer que estou indo em nome de Deus, mas eles vão me perguntar, que Deus é esse? E aí eu vou dizer o quê? Isso é uma enrolação, né, irmãos? Fala a verdade. Deus já disse que está com ele, Deus já disse que vai abençoá-lo, que vai capacitá-lo, que ele foi escolhido e tal. Agora ele vai para o detalhe. Quem é Deus? Qual é seu nome? O que eu falo? O que eu não falo? É como quem diz assim, eu não tenho intimidade com Deus. Eu mal o conheço, porque não sei nem o seu nome. Um dos maiores sinais de intimidade começa pelo nome que a gente sabe da pessoa, né? Se você não sabe nem o nome de alguém, você não tem intimidade nenhuma com essa pessoa, concorda? Pelo menos o nome você tem que saber. Então ele vai aqui me dizer que mais ou menos isso, eu não tenho intimidade. E para os hebreus, para aquele povo, você vê isso na Bíblia, o nome tinha uma singular importância, porque a maioria dos nomes tinha um significado. A maioria dos nomes estava relacionado a algum evento, a alguma situação, não era um nome aleatório, como muitas vezes hoje a gente dá para os nossos filhos. Escolhi um nome aí, pai, dei. Não, tinha um significado naquela cultura. Então ele pergunta qual é o nome de Deus, não é? E o nome é um retrato da própria pessoa. Só que muita gente tem usado essa desculpa também para não servir a Deus.
Ou seja, assim, Deus me chamou, mas eu não tenho tanta intimidade com Deus. Tem pessoas aqui que têm muito mais intimidade com o Senhor. Como é que a gente mede a intimidade com Deus? É pelo que as pessoas falam? Eu vejo aquele irmão, ele ora tão bonito, olha, ele deve ter uma intimidade. E tem aquele outro que me diz que ele ora a madrugada inteira. Tem aquele outro que diz que todo dia às 4 da manhã Deus o acorda e ele vai de joelho orar. Aí você olha isso e diz, poxa, aquela pessoa tem uma intimidade com Deus que eu não tenho. Se eu fosse espiritual como fulano, aí eu faria a obra de Deus. Isso é uma desculpa, irmãos. É uma desculpa, mais uma vez, esfarrapada. É criar mais uma vez um obstáculo, é inventar uma moda para simplesmente fugir da minha responsabilidade. Como quem diz assim, Deus me chamou, mas eu não tenho teologia, eu não tenho curso de teologia. Eu não sou formado, se eu tivesse feito teologia. Isso não tem cabimento, irmão. Se Deus te chamou, eu repito, Ele te capacita. Se Deus te chamou, Ele vai com você. Ele está ao seu lado em todo o tempo da sua chamada. Então não há cabimento para eu invocar que não tenho com Ele intimidade, que nem ao menos sei o seu nome. Isso não tem cabimento. Se você foi chamado, você o conhece. E o mais importante é que Ele te conhece. E aí é algo que a gente precisa entender muito bem. Mais importante de que eu conhecer o Senhor é o fato de que Ele me conhece. E eu estou tão preocupado com o fato de eu não conhecê-lo direito, mas se Ele me deu uma tarefa é porque Ele me conhece. Ele sabe o que Ele faz. Não como Moisés insinuou, quem sou eu? O Senhor não sabe o que está fazendo, me chamando, me escolhendo. Não, Ele sabe o que faz. E se Ele me chamou, e se Ele me escolheu, é porque Ele me conhece. E isso é mais importante do que eu conhecê-lo. Porque Ele, quando me conhece melhor do que eu a mim mesmo. Eu não me conheço quanto Deus me conhece. Eu não sei o meu limite de dor, eu não sei o meu limite de serviço, eu não sei o meu limite, mas Deus sabe. Por isso a Bíblia diz que Deus, juntamente com a tentação, promove ou provê o livramento. E não permite que eu seja tentado ou provado além do que eu possa suportar. Porque Ele sabe o limite que eu posso suportar. Eu não sei. A gente, muitas vezes na vida, diz assim, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais. E Deus diz assim, aguenta sim, você aguenta. Lembra disso? Deus fala, você aguenta. Eu conheço, eu sei que você ainda aguenta mais. E a gente acha que conhece o nosso limite, não. Deus sabe muito mais a respeito de nós do que nós mesmos sabemos. Então essa desculpa de que eu não conheço a Deus direito, eu não estou preparado, não tenho teologia, não tenho curso, não tenho doutorado, não cola. Porque se Ele te chamou, Ele te capacita, Ele está contigo e Ele te conhece muito mais do que você o conhece. Mas Moisés lança a mão dessa desculpa mais uma vez, para tentar de alguma forma protelar, dificultar o seu envolvimento no plano que Deus traçou para ele. E aí ele dá a terceira desculpa, depois de vários argumentos. Vem a Bíblia no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. O que ele diz agora? Ninguém vai acreditar em mim. Quando eu disser que o Senhor me apareceu, quando eu disser da sarça ardente, quando eu falar, ninguém vai crer nisso. Então é outra desculpa para escapar do chamado. Ninguém vai acreditar no Deus em que eu creio. O mundo é incrédulo, irmãos. E a Bíblia diz que a pregação é uma loucura. Sabia disso? A palavra de Deus diz que há loucura na pregação, loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Mas para quem se perde, é uma verdadeira loucura que nós estamos ouvindo aqui. Tudo aquilo que a gente escuta na igreja, lê na Bíblia, isso aqui é uma loucura. Porque para quem não crê, não estão nem aí para isso tudo que é dito, é falado, não tem sentido algum. O mundo é incrédulo. Mas a minha missão, a sua missão que Jesus deu, qual é? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ora, pregar o Evangelho? Mas Jesus, eu não vou fazer isso não, porque quando eu falar, não vão acreditar que o Senhor morreu na cruz. Quando eu falar que o Senhor perdoa pecados, vão dizer, mas eu não tenho pecado. É uma desculpa sim que Moisés está dando, como se eu e você fôssemos dizer assim, não vou pregar para ninguém, porque as pessoas não vão acreditar no que eu vou pregar. Elas vão questionar, elas vão dizer que eu sou ignorante, elas vão falar um monte de coisa. Então eu não vou pregar, porque elas simplesmente não vão acreditar. Cabe essa desculpa, irmãos? Mas é essa desculpa que Moisés está dando. Não vou, porque não vão acreditar que o Senhor me apareceu, que o Senhor me enviou, que o Senhor falou comigo. Não vão acreditar. Mas Jesus disse, os sinais sucederão à pregação. Você vai pregar e Deus vai fazer sinais. Que sinais? Aqueles que forem necessários. Às vezes a gente quer ver grandes sinais, e Deus faz pequenos sinais muitas vezes para mostrar que o poder é dele e que ele vai convencer quem ele quiser. E na verdade quem converte o coração do homem não é a eloquência do pregador, mas é o poder do Espírito Santo. Que a Bíblia diz, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a minha função e a sua é pregar. O que Deus fará dessa semente é com ele, né? E os sinais se seguirão, coisas espirituais acontecerão, e talvez eu nem veja ou perceba, mas aquele a quem Deus chamou será tocado por Deus e será então recebido pelo Senhor. Então não me cabe nem a mim a você questionar, quem é que vai acreditar nisso? O que me cabe é pregar. Eu não preciso de um sinal para fazer, mas quando eu fizer, eu vou ver os sinais. É como Jesus afirmou, bem-aventurado o que não viu e creu. Tomé, você porque viu, acreditou. Bem-aventurado é o que não viu e creu. Então eu não vou esperar sinais para crer, mas eu vou crer. E eu vou pregar. E os sinais se seguirão à pregação da palavra. E essa é a parte de Deus. E com Moisés, Deus foi tão paciente, não é? Que ainda deu a ele uma prova, uma amostra do que ele faria. Ah, você está inseguro quanto a isso? Deus foi muito paciente com Moisés. Espero que ele seja conosco também. Porque muitos de nós aqui estamos precisando urgentemente da paciência de Deus. Porque o tempo está passando, eu digo mais, o tempo está acabando, e a gente ainda não se dispôs a fazer o que Deus mandou a gente fazer. Então, irmãos, haja paciência da parte de Deus. E com Moisés, Deus foi muito paciente. Ele deu aqui uma prova, está aqui no capítulo 4, né, o bordão de Moisés. Virou uma serpente, deu sinais a ele, né, para que ele pudesse provar aquilo que ele estava dizendo, mas era completamente desnecessário. E mesmo assim, mesmo com essa paciência toda, Moisés ainda resistiu. Moisés ainda relutou em relação ao seu chamado. Você pensa que acabou? Acabou não. Tem mais uma desculpa esfarrapada no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Agora ele apelou para a sua dificuldade física, sei lá, de capacidade de se expressar. Alguns dizem que Moisés possivelmente tinha algum tipo de gagueira, alguns que pensam isso,
então ele gaguejava ao falar, ele não conseguia se expressar direito, e muitos de nós podemos ter alguma dificuldade, alguma deficiência nesse sentido. Você de repente escreve muito bem, mas na hora de falar você se enrola todo, e é um dom, talvez, amém? Beleza. Mas o fato de eu ter este problema não pode servir de desculpa para eu me livrar da responsabilidade que Deus me deu. Essa desculpa também é usada por muitos de nós. Como eu falei aqui alguns domingos atrás à noite, a timidez que aprisiona, que não permite que eu faça o que tenho que fazer, o que fui chamado para fazer. E essa timidez precisa ser curada por Deus, mas ela é usada como desculpa por muitos de nós. Não sei falar direito. Aliás, depois de Moisés, Jeremias usou a mesma desculpa, né? Eu não passo de uma criança, não sei falar direito. E a gente está sempre inventando moda para não obedecer de pronto ao chamado do Senhor. E a gente usa essa desculpa: não sou eloquente, não falo direito, quando eu falo ninguém presta atenção, né? Eu não consigo me expressar direito. Irmãos, é Deus que faz o milagre. Você é o instrumento. Você é o instrumento, entenda isso. Tudo bem, eu posso concordar com você. Um pouquinho de eloquência é bom, ajuda, mas Deus não depende disso. Um pouquinho de instrução é bom, ajuda sim, mas Deus não depende disso. Senão só usaria os formados, os letrados, né? Os inteligentes, os aptos. E não é isso que acontece. Deus pode usar alguém assim e pode usar alguém que não tem instrução nenhuma. Você sabia que o grande pregador, um dos maiores pregadores que a gente já viu na história, Charles Spurgeon, um pregador inglês, você sabia que ele se converteu no dia que ele foi ao culto? Não era o pastor que estava pregando, que o pastor faltou, e quem estava pregando era um sapateiro que estava lá, e ele pegou um versículo e pregou aquele único versículo. E aquilo foi suficiente para converter o coração de Spurgeon e ele se tornar um dos maiores pregadores, chamado Príncipe dos Pregadores. Por quê? Porque não depende Deus da eloquência, do preparo, do estudo. Tudo isso é bom, agrega, não estou falando contra, mas Deus não está preso a isso. Deus usa quem quer, da forma que quer, porque o poder não está na pessoa, mas na palavra que é pregada. Com erro de português ou não, é nela que está o poder, é na palavra de Deus, na palavra da verdade, que o mundo precisa conhecer através de nós. E é assim que as coisas acontecem. E ele usa essa desculpa esfarrapada e Deus ainda assim vai suprir aquilo que falta. Veja no verso 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus diz: isso não é problema para mim, porque a tua boca vai ser usada por mim. O teu entendimento vai ser ministrado por mim. Eu vou usar a tua boca e eu vou te ensinar o que você vai ter que dizer. O que mais que eu quero, irmãos? Deus é que faz isso. E essa mesma promessa foi feita a nós por Jesus. Leia em Mateus capítulo 10, vamos ler. Mateus capítulo 10, verso 19 e 20. Presta atenção se não é a mesma promessa. Mateus 10, 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Não é você que fala, mas é o Espírito Santo que fala em você. Não é a tua palavra, não é a tua eloquência, com erro de português ou não, com sabedoria ou não. Se é bom, veio de Deus. Se prestou para alguma coisa, foi porque Deus usou, ministrou através de você. E é o Espírito Santo quem lembra, quem traz a memória, quem toca na boca. É o Espírito Santo quem faz isso.
E a mesma promessa Deus está fazendo aqui a Moisés: eu vou estar contigo. E aí você diz assim: bom, agora acabou, né? Agora não tem mais o que argumentar, não tem mais o que resistir. Aí ele vai ainda falar mais uma coisa. E é, infelizmente, o que muitos de nós também fazem. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Ah, paciência de Deus, que eu não tenho. Eu já tinha dado uma bolacha. Fala sério. Eu já tinha dado um soco no estômago. Mas Deus é paciente. E Ele ainda vai, depois de tudo isso, dizer assim: ah, envia qualquer um, menos eu. Agora, eu acho que Deus não deu uma surra nele, porque agora ele falou a verdade. Agora ele abriu o coração. Antes era só desculpa. Agora é a verdade que veio à tona. Eu não quero. É mais bonito dizer eu não quero do que ficar inventando moda, do que ficar inventando desculpa. Então agora veio a verdade. Envia qualquer um, menos eu. Eu estou aqui bem com minhas vaquinhas, com meu gado, aqui com as ovelhas. Eu estou bem aqui na casa do meu sogro. Não inventa essa moda para mim não, Senhor. Envia qualquer um, menos eu. E é isso que a gente custa a admitir. Enquanto não admite, desculpa em cima de desculpa. Mas a verdade é: não quero, não estou afim. Essa é a verdade que a gente não quer falar. Minha vida está resolvida, eu estou com tudo bem, estou cheio de planos aí para o meu futuro. Eu quero outros planos, eu não quero os teus planos. Mas Deus tinha planos para ele, mas eu não quero. E aí veja o verso 14. Então, agora sim, ó. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Deus se irou, para agora Moisés perceber que a coisa está ficando séria. Será que eu vou precisar ver a ira de Deus para então, resignado, cumprir o meu chamado? Essa é uma pergunta, uma interrogação que eu quero deixar no coração de cada um de nós. Eu precisarei ver a ira de Deus para que então eu ceda e aceite o chamado de Deus sobre a minha vida? Porque depois disso, aí ele foi. Depois dessa ladainha toda, dessa enrolação toda, até revelar o que está no seu coração, aí agora então ele vai e ele obedece. Conselho para nós: não espere a ira de Deus para obedecer. Não é melhor obedecer logo de cara, irmãos? Não é melhor obedecer logo de cara? Eu já ouvi algumas histórias assim de irmãos, né? Um apanhou muito dos pais e o outro não apanhou nada. Aí diz assim: porque você era o protegido, eles não te batiam, porque você era o queridinho. Já viu essa história? Eu já vi algumas histórias assim. Mas não, é porque o que não apanhou, ele obedecia, só isso. Você muitas vezes apanhava mais porque desobedecia mais, porque enfrentava mais, porque provocava mais, e o outro aceitava, então não apanhou. Claro, existem exceções e exceções, não me julgue, mas é melhor obedecer antes da ira. É melhor obedecer antes de ver a ira, enquanto você está vendo o amor, o privilégio da escolha. Entre tantos, Ele escolheu você. Esse é o amor de Deus. Não é melhor obedecer no amor? Ou a gente vai obedecer na ira? Pensa nisso. Não obedeça, não espere a ira para obedecer. E aí, como todas as qualidades, Moisés podia ter terminado os seus dias cuidando do rebanho de seu sogro, mas Deus tinha coisas muito superiores para ele. E aí eu pergunto, o que era melhor no final das contas? Continuar cuidando do rebanho do sogro ou se tornar Moisés, o homem tremendamente usado por Deus, que a Bíblia relata ter sido um instrumento para a libertação do povo do Egito?
que você prefere? Eu quero o conforto de ficar aqui cuidando do rebanho. Tá, beleza, é contigo, né? Mas se o chamado de Deus é outro, alguns Deus chamou para esse conforto, mas se o chamado de Deus é outro, obedeça, sem que seja necessário ver a ira. Obedeça, ainda na fase do amor. Amém? Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra essa manhã, falando ao nosso coração, nos chamando a uma responsabilidade, a um entendimento, a uma mudança, chamando cada um de nós a um trabalho, a uma missão, e que a gente possa dizer ao Senhor com alegria: eis-me aqui, envia-me a mim, e que não hajam desculpas esfarrapadas na nossa boca, no nosso coração, que a gente não precise ver a Tua ira para fazer o que o Senhor nos diz para fazer, que a gente faça ainda na fase do amor. Pai querido, em nome de Jesus, fala ao coração dos Teus filhos esta manhã, reaviva o chamado na vida de cada um deles, que eles ouçam a Tua voz, que talvez um dia tenha sido esquecida por tantas desculpas que foram dadas. Que eles ouçam o Teu chamado e que eles possam dizer essa manhã: eis-me aqui, Senhor, é a mim, não é a outro, sou eu, não envia outro, não envia a mim. Eu é que quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero fazer o que o outro deveria fazer, eu quero te servir com o meu chamado. Eu não quero o chamado do meu irmão, eu quero o meu chamado. Eu não quero cobiçar o chamado do outro, eu quero obedecer no meu chamado. Fala comigo, Pai, fala com cada irmão, em nome de Jesus.